pessoal, bem-vindos a mais uma Masterclass Destravando a Sua Advocacia. Hoje nós iremos falar sobre a importância de saber dizer não para a sua advocacia. Eu sou a Aline Simas, estou aqui na companhia de Soraya Salomão e Luísa Comar, e eu preciso dizer para vocês que eu tive o imenso prazer de ser convidada para compor definitivamente aqui o rol, de apresentadoras, de condutoras dessa Masterclass, e eu não poderia estar mais feliz. Então, eu quero já aqui agradecer o convite à Luísa, e a Soraya, que deram essa super oportunidade de estar aqui conversando, trazendo um pouquinho das minhas experiências para vocês. Muito obrigada, Luísa e Soraya. E agora eu passo a palavra já para a Soraya, para ela colocar o fogo no parquinho aí que ela gosta. A nossa ideia é sempre tentar melhorar o que a gente está entregando aqui nas Masterclasses, sabendo que a gente também precisa da colaboração de vocês. A Aline está aqui com a gente agora, e eu e Luísa já pensamos nisso já há um tempo, mas a gente precisa que vocês colaborem com a gente diretamente para que a gente melhore a experiência, porque a ideia é que seja leve. Então, já começando o fogo do parquinho, a gente não vai ficar toda a aula aí se apresentando, porque vocês já sabem por onde nos achar. Hoje, a importância de saber falar não para a sua advocacia é um tema que eu adoro falar, eu adoro conversar, eu adoro mostrar a facilidade de dizer não. E aí, brincando um pouco aqui com as meninas, que antes eu falei assim, olha, hoje eu tô que tô, né? Que a dinâmica é muito simples. Você precisa entender o momento de dizer não e precisa facilitar a sua vida para dizer não na advocacia. E como você faz isso? Simples. Não. É muito simples, gente. Não dói. Da mesma forma que você precisa dizer um não, você também precisa dizer um sim, que normalmente é o que os advogados estão acostumados a fazer, as advogadas, mas o não sai do mesmo jeito, é só você colocar toda a sua entonação de voz, colocar toda a sua vontade para fora e dizer. Eu queria começar brincando, porque é um assunto muito sério, né? E muito grave. Eu digo que o advogado que tem realmente todas as habilidades necessárias para poder viver da sua advocacia, ele precisa entender que faz parte da dinâmica do dia a dia do trabalho dele para que ele seja um profissional melhor, dizer o não também, saber dizer o não, saber entender as suas limitações, saber entender que tem coisas que ele não pode se comprometer com um cliente, com um colega, com os familiares, com o todo, faz parte. E as pessoas têm muitas dificuldades de dizerem um não na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Eu brinco que parte de saber dizer não também, aí já deixando um pouco da deixa para puxar para a Lu, faz parte daquela história da autocrítica que a gente já falou um pouquinho na outra aula. Você precisa identificar também os seus limites para dizer o não. Eu acho que essa Masterclass de hoje é muito mais uma vez para a gente compartilhar as histórias e explicar o quanto é simples. Porque, para mim, hoje em dia, o não virou tão simples que, às vezes, eu tenho que segurar o não para passar a dizer o sim. Porque já ficou tão tranquilo para mim dizer esse não. E como é que eu cheguei a essa tranquilidade? Eu cheguei a essa tranquilidade entendendo mais a mim mesma, entendendo mais aonde eu devo chegar como profissional, entendendo mais o que eu preciso e o que eu não preciso fazer do meu dia a dia jurídico. Eu não posso chegar para um cliente, por exemplo, e falar para ele que eu vou impetrar um recurso e colocar ali a minha carteira em risco, né? Aí falando aí de compliance como sempre, se aquilo dali vai ser prejudicial. Eu preciso dizer para ele, não, eu não me sinto confortável porque os riscos são esses ou aqueles. Ele pode até assumir o risco e você fazer se isso não te prejudicar, porque às vezes isso te prejudica. E aí, assim, só para puxar, o fogo no parquinho, a dinâmica é muito simples. Como dizer não? Não. E aí eu jogo para a Lu e aí depois a gente começa a falar com menos fogo no parquinho, porque aí eu fico um pouco mais quietinha, né? Bom, antes da gente começar, eu queria dizer, Aline, seja muito bem-vinda. Semana passada, na nossa última Masterclass, na verdade, quando a gente estava aqui, como eu já comentei com você no particular, parecia que estava tudo errado, gente. A Aline não está aqui com a gente em definitivo, porque além de ter sido muito divertido, foi muito rico. Então, quem agradece a experiência de poder aprender mais com você, com certeza sou eu, somos nós. E algo que é muito interessante para a gente trazer a respeito do não, eu acredito, é a constituição do não como algo negativo. Soraya estava aí comentando, por que temos essa dificuldade de algo que deveria ser tão simples? Não, sim, talvez, quem sabe, com certeza, jamais. São palavras. Então, a grande dificuldade aí está na conotação
emocional, social que nós damos a essa palavra. E se a gente volta à nossa infância, o não ele está muito atrelado, não só à ideia de negativa, como na questão gramatical da própria palavra, mas na questão negativa de um comportamento que ofende, machuca, magoa, inibe, que é o caso do não que os adultos dão para as crianças e que muitas vezes a gente não entende aquele não e a gente acha que os nossos pais são só chatos, que os professores são pessoas que estão tolhindo a nossa liberdade na escola, quando na verdade o que a gente está falando é conversando demais durante a aula. Então a gente cria com o não, essa sensação de negação. E aí, quando a gente cresce, a gente carrega isso. Gente, mas quando as pessoas falavam não ou falam não para mim, eu fico chateada. Quer dizer que, se eu falo não para o outro deve estar ficando chateado também. Percebam, essa é uma construção do nosso inconsciente. Não quer dizer que toda vez que você tem que falar não ou sim, você pensa sobre isso. Mas, com certeza, o que você sente é desconforto. Você sente medo do que a pessoa vai pensar. Você tem receio do que ela vai achar de você. E justamente que você entende que ela pode vir a achar de você. Que você é chata, que você não gosta dela, que você está sendo estraga-prazeres. No caso da advocacia, que você é fraca, o seu cliente vai achar então que você é fraco, que você não quer fazer o que ele quer fazer, entendeu? E aí a gente carrega isso pra gente. Então, o primeiro passo, me parece, para a gente desconstruir essa dificuldade em falar o não, essas 3 letrinhas tão pequenininhas, é justamente entender que esse caráter negativo do não, no aspecto social, não é real. Ele é uma construção. Por quê? Porque quando a professora lá na escola te pediu, muitas vezes te implorou para parar de falar, não era para o seu mal. Na verdade, era para o seu bem. Assim como quando você, enquanto advogada, fala para o seu cliente, não dá para fazer isso, você não está sendo chato, você está indo para o bem dele. Você está falando assim, olha, não entre com um processo que não é real. Não faça um movimento que pode ser prejudicial para o seu negócio. Então, descaracterizar esse aspecto social, esse aspecto comportamental do não, eu acredito que é muito importante. Aproveitando o gancho da Luísa e da Soraya, eu acho que a gente, além desse aspecto negativo que o não acaba vindo, né, desde a nossa, lá atrás, desde o início da nossa vida, né, quando a gente começa a ser preparada e talhada para viver nesse mundo, eu acho que o não, ele também, a gente vive num mundo com muitas oportunidades, né? A gente está o tempo todo sendo massacrada com situações, com convites, com coisas, com oportunidades de trabalho, e dizer não, muitas vezes parece que a gente está fechando uma porta, que a gente está dizendo não para uma oportunidade de crescimento, quando na verdade essa é uma leitura equivocada, porque muitas vezes quando a gente dá um não, né, ou dá um sim, quando deveria ser um não, a gente está dizendo não para uma boa oportunidade. Então, antes de dizer sim, né, é importante a gente avaliar se aquele sim, se aquele aceite a uma proposta, a um cliente, ele realmente está alinhado com o que a gente quer. Porque, às vezes, aquilo que parece ser uma oportunidade, na verdade, não é. E aí, esse não que a gente não deu naquele momento que era importante ter sido dado, vai gerar um prejuízo enorme. Pode gerar um prejuízo enorme para a nossa carreira e desalinhar completamente os nossos planos, aquilo que a gente tinha traçado, né, como um plano a ser alcançado. Porque não se engane, quando você diz sim para um cliente que você deveria ter dito não, você está se comprometendo. E você não sabe o quanto tempo vai durar aquele compromisso. E aí, como é que você lida com isso? De repente, é muito melhor dizer um não no início, ali, antes de você se comprometer, do que, de repente, no meio daquela relação, no meio de uma determinada jornada, você ser obrigado a dizer um não, porque não refletiu sobre essa escolha no momento que você deveria ter refletido. Então, quando a Soraya fala sobre autoconhecimento, sobre se olhar, eu acho que esse não tem muito a ver com isso, sim. Eu concordo muito com a Soraya, porque, de fato, antes de dar um sim ou antes de dar um não, a gente precisa saber o que a gente quer, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional. E aqui a gente está focando na vida profissional, então eu vou levar para esse lugar. Mas é importante que você saiba que tipo de profissional você quer ser, que tipos de trabalho são interessantes para você, porque cada vez
quanto mais bem-sucedida você for, quanto mais você crescer, mais convites aparecerão. E nem todos esses convites, nem todas essas aparentes oportunidades, elas estarão alinhadas com o que você quer. Só que você só vai saber se está ou não alinhado com o que você deseja se você souber de fato o que você quer, se você se conhecer. Porque senão, se você não disser os seus nãos, ou se você não disser os seus sims da maneira correta, quem vai dizer para você são as outras pessoas. Se você não sabe o que você quer, se você não sabe onde você quer chegar, se você não se conhece, como a Soraya falou, quem vai determinar o seu caminho são os outros. E é muito ruim quando a gente entrega o controle da nossa vida para outras pessoas, porque você vai chegar ao final dela e vai ficar com a sensação de que você não viveu a vida que você queria. E, de fato, você não viveu, porque você viveu a vida que outras pessoas determinaram para você. Tudo isso porque você não soube dizer aquele não, né? Que é doído no início, porque a gente cresce com essa noção, né, de que o não é uma coisa boa. Você não soube dizer esse não na hora certa. Então, tá na hora de a gente começar a olhar para esses detalhes, começar a se enxergar e a se conhecer para mudar um pouco determinadas atitudes e alinhar a nossa jornada, o nosso comportamento, aquilo que de fato a gente quer, né? Para a gente chegar naquele lugar onde a gente almeja. Vou passar. Imaginei. Ouvindo vocês falarem, né? E eu puxei aí um pouco mais brincando para poder ser um pouco leve, não é um assunto leve. E por que não é um assunto leve, né? Validando tudo que vocês falaram, concordo em gênero, número e grau, e acrescento que não é um assunto leve, porque normalmente pessoas como eu, que tenho a facilidade e a tranquilidade, porque eu falo meu não com tranquilidade, tá, gente? A gente, às vezes, nós somos confundidos como arrogantes, snobs, prepotentes. Às vezes a gente está sendo ali assertivo, pontual, está dizendo o que precisa ser dito, mas pela falta da consciência do outro e pelo generalismo mesmo, virou natural, principalmente o advogado, a advogada. A nossa profissão é natural que a gente tenha leilão de honorários, desrespeito, que escute aí, como eu já ouvi várias piadinhas assim, tem alguém que faz mais barato, o advogado fulaninho das couves faz para mim de graça, então por que você não pode fazer se eu já te pago X? Ou já ouvi assim, mas está muito caro, você não tem como fazer mais barato, e aí você tem todo um processo, todo um procedimento caríssimo, que você investe horas não só do trabalho, mas de estudo. Eu não tenho este problema. Eu não tenho problema de falar com o cliente, por exemplo, que é um não muito comum, muito tranquilo para mim. A Aline e a Luísa me conhecem e eu acredito que validam isso. O cliente me ligar e eu cobrar consulta para atender. E não tirar a dúvida dele, por exemplo, no telefone. Eu deixo bem claro, eu pergunto sobre o que se trata para eu poder direcionar para quem precisa atender por conta da expertise. Mas eu digo, tá com um divórcio, por exemplo, eu vou ouvir lá, é um divórcio, tem menor? Eu vou fazer 3, 4 perguntas pontuais para direcionar quem precisa atender e vou dizer, a consulta é X. Se a pessoa não quiser, quer. Se ela quiser, ótimo, mas se ela não quiser, ela não quer. Eu já ouvi uma vez, meninas, um dos grandes absurdos que eu ouvi num telefonema de pedir para agendar foi: eu vou ter que te pagar para te ouvir? Outros colegas dentro do meu escritório mesmo, eles não conseguem dizer esse não. Eu não fico nem ofendida mais, porque isso não fala sobre mim, isso fala sobre o outro. Eu sei quem eu sou, eu sei que profissional eu sou, eu sei o que eu estou entregando, eu sei o limite do meu não, assim como eu sei o limite do meu sim. Então, se o outro faz uma confusão e acha que porque eu estou cobrando a consulta, talvez eu estou sendo arrogante, ou porque eu estou dizendo que não pode fazer tal coisa assim, assim, assado, porque eu estou sendo grossa e, na verdade, eu estou sendo assertiva, isso não é um problema que eu tenho que lidar. É claro que eu analiso, porque também faz parte de quem eu sou, verificar, será que eu não peguei pesado? Mas sem brincadeira, na hora do trabalho, 99% das vezes é uma falta de observação, até decorrente pela fala da Luísa e da Aline, no sentido de, não é negativo. E quem é que vive no mundo dos ursinhos carinhosos e só vive no positivo? Que eu não conheço.
eu tenho orgulho dos nãos que eu dei até agora, porque se eu não tivesse dado esses nãos, eu não estaria construindo o que eu venho construindo, porque eu ainda nem alcancei tudo o que eu quero, como eu acredito que quem está aqui assistindo da gente também não. Mas eu acredito que eu não consigo construir se eu não entender o limite do meu não e passar a usá-lo. E não confundir mais. Eu já me coloquei, gente, num lugar onde eu achava que eu era errada de dizer o não. Porque é comum também, natural, as pessoas naturalizarem que o seu não é um erro seu. Não, meu não está certo. Eu posso errar também, mas a forma como eu criei, a forma como eu uso, foi onde me trouxe até aqui. Então também tem que honrar esse não que eu estou aprendendo. E até para passar para a Luísa, uma dica que eu dou para você, advogado que estiver aí do outro lado, é: você só vai conseguir entender qual é a mão que você vai usar com o não e com o sim quando você começar a fazer. Porque também é aquela questão de prática, erro, ajuste. Você vai ter que construir o seu não. Você pode, às vezes, falar de uma forma que não foi legal, então você vai melhorar. Você também pode. Uma coisa, por exemplo, a Aline falou da vida pessoal de novo. A Lu também. A gente pode ter que contratar profissionais qualificados para ajudarem a gente a enxergar um não e um sim, como, por exemplo, a mentoria de carreira, como, por exemplo, uma mentoria para a própria prática jurídica, para você saber qual é, de fato, o momento de dizer o sim ou não. Você pode construir com outros, você não precisa construir sozinho. Mas fato é, se não disser não, desculpa, gente, mas eu não vou poder deixar de falar, pede para sair da advocacia, porque a advocacia não é lugar para fracos. Pede, desiste, cai fora. Você vai ser engolido pelo cliente, pelo tribunal, pelo o Zé da Escove, por todo mundo que possa passar na frente do seu escritório, pelo seu chefe, por todo mundo. Então, pede para sair. Agora, eu acho que eu falei muito, meninas. Lu? Imagina, aprendemos um monte, como sempre. E eu acredito que, pegando o gancho do que a Aline disse, do que você disse, a ideia que eu tenho é do tipo, né? Se eu fosse criar uma frase para falar tudo isso, seria: se você falar sim para tudo, o que acontece é que o seu sim não vale mais nada. E aí é interessante o quanto que isso, trazendo um outro contexto, uma outra informação, que é a questão da marca pessoal aqui. Qual o impacto que esse monte de sim e esse monte, na verdade, essa ausência total de não, repercute na sua marca pessoal. Será que você vai ser o bonzinho? Porque eu gosto muito da análise que a Soraya trouxe e acho que ela é muito verdadeira. A pessoa que consegue ser muito racional, muito pragmática, muito assertiva no uso do sim e do não, tem sim, muitas vezes, a chance de ser reconhecida, na verdade, como uma pessoa mais difícil, uma pessoa brava, uma pessoa, porque ela nunca sabe o que ela quer, ela é brava, né? Principalmente se ela for mulher, às vezes nós vamos ter essa dificuldade no mercado. Mas, por outro lado, será também que esse monte de sim não vai repercutir negativamente? Ao meu ver, ele repercute muito. Repercute porque, como a Aline disse, você vai acabar descaracterizando a sua jornada profissional. Você tem tantos projetos, e veja bem, projetos são ótimos, são os projetos que compõem a sua carreira e vão te ajudar a alcançar os seus objetivos profissionais. Por outro lado, se você não tem um fio condutor, se você não tem algo que une esses projetos, começa a ficar uma carreira descaracterizada. Alguém poderia dizer, mas e a carreira slash, né? Que é a carreira barra, por exemplo. Então, aqui nós somos advogadas, barra professora, barra mentoras, barra coach. Só que se vocês forem parar para perceber, todos esses sims que foram falados para esses outros projetos, eles têm um escopo maior, eles somam, eles não subtraem. A partir do momento, então, que você fala sim demais para projetos profissionais que não tem esse fio condutor, o que acontece é que, ao invés de você ter uma carreira slash, você, na verdade, passa a ter muitos projetos desconectos e uma carreira que fica difícil de ser sustentada. Porque não existem características, não existem projetos, não existe um escopo comum por trás de todos esses projetos e de todas essas ações e atuações que você tem. Então, aqui, além da gente estar conseguindo entender a origem dessa dificuldade, também é importante que a gente fique de olho nos prejuízos que esse não traz. Por quê? Como a Soraya já disse, não tem
como construir uma carreira na advocacia sem falar não. E eu vou até mais longe, não tem como você viver uma vida feliz e satisfatória sem falar não. Porque senão você vai estar o tempo inteiro falando sim para o outro. E muitas vezes não é aquele sim sincero, é justamente o sim com medo de perder. Sim, com medo de ser chata, sim, com medo de um monte de outras coisas que não vai te trazer a médio e longo prazo felicidade. A curto prazo te traz a felicidade porque você evitou o conflito que você visualiza na palavra não, que não necessariamente precisa existir, mas você visualiza. Só que a médio e longo prazo, isso vai pesar. Então, pensem sobre isso. Se vocês estão falando sim para tudo, além de, como a Aline já disse, vocês estão falando não para vocês ainda estão desconstruindo a marca pessoal de vocês ou construindo uma marca pessoal frágil. Porque quando as pessoas pensam em vocês, elas não pensam em uma postura, elas não pensam em uma área de atuação, elas não pensam em uma expertise. Elas pensam assim, aquela que é legal, aquela que faz tudo. E, na minha opinião, essa não é uma marca pessoal que a gente quer construir, porque a gente quer construir uma marca pessoal que realmente mostra o nosso recado e que até mesmo chega antes da gente chegar em um evento, em um projeto, em um bate-papo, em uma roda de conversas. Então, eu acho que isso é muito importante quando a gente pensa nesse excesso de sim ou ainda nessa falta total de limites na nossa carreira e nos nossos projetos. O que você acha, Aline? Eu acho que é exatamente isso. E unindo um pouco mais do que você falou e que Soraya falou, quem diz sim para tudo não consegue prestar um bom serviço. Porque a gente tem uma capacidade limitada de prestação de serviço. E eu não tô. Tudo bem que a gente pode ter equipe, a gente pode terceirizar, mas não é sobre isso. Eu não estou falando quando você. A gente não está falando disso, de aceitar um trabalho que a gente vai terceirizar dentro do contexto do nosso escritório. Não é isso. É aceitar um trabalho, uma atribuição, ou dar um sim que deveria ser um não para a gente, para a nossa vida. O tempo é finito. Todos nós só temos 24 horas por dia. E dentro dessas 24 horas, a gente tem que lidar com todos os sims que a gente deu. E se a gente sai dando sim por aí e deixa de dar aqueles nãos que deveriam ter sido dados, a gente não dá conta. E aí a gente começa a ser ineficiente. A gente começa a deixar de ser aquela profissional que nós deveríamos ser, ou que nós podemos ser, se tivéssemos escolhido corretamente os sim que deveríamos dar, se tivesse dado mais não. Então, isso também compromete a própria qualidade do nosso trabalho, porque você começa a dissipar a sua energia. Aquela energia que você poderia ter concentrado para aquele sim correto, ela está dissipada em vários outros sims que deveriam ter sido nãos. E você começa a perder a qualidade do seu trabalho. E é isso que ninguém quer. Você está dando um monte de sim, né, com medo de perder a oportunidade, quando, na verdade, você está deixando de ganhar outras oportunidades porque você está fazendo um mau trabalho. E aí está indo contra a sua marca pessoal, está indo contra toda a sua construção de carreira. Porque tudo que a gente não quer na nossa construção de carreira é prestar um mau serviço. Né? É aparecer mal para o nosso cliente, é não entregar o nosso melhor. E quando a gente não dá não, a gente não consegue entregar o nosso melhor. Porque não dá, gente, é impossível. A gente só tem 24 horas por dia para dividir com trabalho, com família, com o nosso bem-estar. E a partir do momento que a gente não filtra, né, não faz as escolhas corretas, a gente não consegue ter uma vida equilibrada, uma entrega melhor. Em relação à respeitabilidade que a Soraya falou, num primeiro momento, quando a gente dá um não, as pessoas estranham, principalmente quando você está naquela mudança de postura, né? Saindo daquele lugar de só dizer sim, indo para um lugar de dizer o não quando precisa ser dito. Num primeiro momento, as pessoas vão estranhar, o que houve que ela está me dizendo não? Mas a partir do momento que elas entendem o que você está fazendo, elas passam a te respeitar. Entender que você está dizendo não, mas para o que você está dizendo sim, você está se entregando completamente. Porque a pior coisa que tem é alguém te ligar fazendo uma demanda, com uma demanda legítima de um sim que você realmente deveria ter dado, você tem que falar, caramba, não consegui entregar porque estou ocupada com uma outra coisa que deveria ter sido um não. Isso é horrível.
É horrível para quem você fala, é horrível para você, porque você se sente mal. No fim do dia, você se sente mal de não conseguir ter uma boa entrega. Então, esse não, né? Essa questão do não, ela repercute em diversas áreas da nossa vida. E como a Soraya falou, ela é muito mais complexa e ela tem uma raiz muito profunda dentro da gente. E para isso é importante a gente se investigar. Se você não consegue fazer isso sozinho, se você acha que você não tem as ferramentas necessárias para identificar qual é o seu norte, onde que você tem que dizer sim, onde que você tem que dizer não, existe um profissional que te ajuda nisso. A Luísa está aqui, ela faz isso como ninguém. E eu não estou fazendo isso por jabá, não, é porque de fato é isso. Existem mecanismos, né, para que você possa entender a importância, né, onde que você precisa dar a devida importância e parar de sair dizendo sim por aí com medo de perder a oportunidade. Porque essa é uma grande casca de banana, né? A gente achar que dizer não é fechar uma porta para uma oportunidade. Às vezes não. Quando a gente diz um não, a gente, na verdade, está abrindo ali a porteira, né, para oportunidades muito maiores. Até pegando aí a deixa, né? Eu estava aqui pensando, pegando tudo que vocês falaram agora, eu estava pensando aqui numa situação. Olha como é curioso. Eu acho que de todo mundo aqui, eu acho que eu carrego mais o viés do não do que vocês, no sentido de quem olha de fora, né? Sem conhecer principalmente. Mas esse não, ele é pesado também, né? Eu acho que é importante compartilhar isso, porque ter que dizer o não, até por conta da onde eu estou, o que eu faço, eu tenho que falar os nomes, eu não posso terceirizar o não. E aí o curioso é que, ao mesmo tempo que ele tem esse peso, porque as pessoas não naturalizaram, não entendem, gostam às vezes de se fazer de vítima e tudo mais, uma série de coisas, tem um bônus muito bom. É difícil eu pedir um favor, eu fazer um pedido, eu dizer que fulano ou ciclano é do bem, é correto, é trabalhador, é isso, aquilo, e as pessoas não valorizarem a minha palavra. Então, a minha construção do não também me levou a esse outro lugar. Pô, quantas vezes a Luísa convive comigo num outro viés, a Aline está mais no meu dia a dia, quantas vezes se eu pegar o telefone e falar assim, não, pode fazer tal coisa com ciclano, as pessoas fazem, as pessoas respeitam isso. Isso veio por conta do não. E eu queria só compartilhar isso, porque tem um peso muito grande, sim, mas eu acredito que todo mundo tem que melhorar, né? Eu tenho que melhorar, talvez, ali a quantidade de nãos e de sims, como todo mundo que está aqui, mas entender que também tem um bônus, né? Porque parece que agora a gente está compartilhando aqui com o pessoal e eles vão pensar assim, nossa, deve ser muito difícil. Tá muito difícil dizer não, nossa, eu vou ter que fazer uma grande mudança. Não, vai aos poucos e tá tudo bem. E como a Aline falou, se precisar de ajuda, vai lá, pega essa informação, verifica onde você vai buscar essa ajuda para construir a sua carreira, mas saber que também é bom, né? Pelo menos eu acho. Dentro do que eu faço hoje, do que eu me propus, eu não seria ninguém sem o não. E tem o ônus e o bônus disso. Eu vou até fechar minha fala, eu vou agradecer a todo mundo que está aqui por ter assistido a aula, as meninas ainda vão complementar. E eu queria dizer só mais um pontinho. Se você tem dificuldade de dizer não, você também volta lá para várias questões de um ciclo vicioso, e uma delas é a síndrome da impostora. Então, se você não assistiu a nossa aula da síndrome da impostora, ela está disponível nos nossos canais do YouTube, volta lá e assiste, porque isso te ajuda a construir. Obrigada, meninas. Lu? Eu acredito que isso seja muito interessante isso que você trouxe, Sô, e deixa um gancho muito importante para a gente refletir, justamente no sentido, além da composição da marca pessoal, justamente, olha, por que Soraya tem essa marca pessoal forte? Porque as pessoas sabem que quando ela fala assim, ou quando ela fala que pode, isso é real, ela não está falando para agradar. E também traz um contexto muito importante do como falar esse não. Você pode falar esse não com empatia, com cuidado, não com justificativa, mas com explicação. Não digo que você precisa se justificar, mas é importante que, se você deseja construir também uma marca pessoal forte e uma comunicação assertiva com essa pessoa para quem você vai ter que falar não, seja um parceiro, seja um cliente, seja alguém na sua vida pessoal, é importante que você fale não da maneira correta. É importante que você consiga construir uma comunicação que não seja violenta, porque a violência não vem do não.
Mas a comunicação violenta vem de como você coloca esse não, do tom de voz, das palavras que acompanham essa conversa. Então, isso com certeza vai ajudar muito de vocês a falar o não de uma maneira mais correta, mais assertiva, mais cordata, e que com certeza vai trazer muitos benefícios e vai evitar os malefícios. Pessoal, também vou encaminhando aqui para o final, gostaria de agradecer muito a parceria de vocês, Aline e Soraya, é um prazer estar aqui. Agradecer a todos que estão assistindo. Soraya lembrou de vocês assistirem o vídeo da semana anterior. Eu convido vocês a se inscreverem nos nossos canais, fiquem aqui com a gente, coloquem ali no sininho para ativar as notificações, porque essa é a segunda Masterclass de uma série de Masterclass que nós vamos fazer por aqui, além dos outros conteúdos que nós três compartilhamos também através dos nossos canais no YouTube. Pessoal, muito obrigada e a gente se vê na próxima. Bom, gente, eu só posso agradecer de novo aqui a participação nesse projeto incrível. Dizer para você que está aqui com a gente, comece a refletir sobre as suas ações, comece a refletir sobre a sua carreira. O sucesso que você quer alcançar, ele é alcançável, mas ele precisa de planejamento. Ninguém chegou no topo por sorte, ninguém chegou no topo por acaso, todo mundo se planejou. E dizer não faz parte desse planejamento de carreira, faz parte do seu entendimento sobre aonde você quer chegar. Nada é sorte, tudo é calculado, tudo é organizado. Então, para de entregar, né, o seu sucesso na mão do acaso. Toma as rédeas da sua carreira, toma as rédeas da sua vida e comece a definir os próximos passos que você precisa dar estrategicamente. E dizer não está dentro desses passos estratégicos. Vencer a síndrome da impostora também, porque quando você vence a síndrome da impostora, quando você identifica a síndrome da impostora na sua vida, fica mais fácil subir esses degraus. A gente te convida a assistir o vídeo de novo da síndrome da impostora, a continuar acompanhando aqui os nossos conteúdos que a gente produz com o maior amor, o maior carinho do mundo e sabendo que são questões que, de fato, fazem diferença na sua advocacia, porque também fazem na nossa. Somos advogadas, somos profissionais de mercado, a gente está o tempo todo em contato com outros advogados, então nada que a gente traz aqui é por acaso ou nada é sem pensar e refletir. Então, a gente convida vocês a estar aqui com a gente conosco, novamente. Eu quero agradecer de novo a oportunidade de estar aqui com vocês. E um grande beijo e até a próxima Masterclass, né, pessoal? Tchau, pessoal.